No vídeo de hoje você aprenderá diferenças importantes entre a redação do Enem e redação de concurso público. Usarei como exemplo a prova do concurso público da ESA. Você aprenderá detalhes importantes que diferenciam tanto o tipo do texto quanto o formato e quanto às cobranças das duas bancas. Se você está fazendo o Enem, continue comigo porque um dia você vai fazer concurso e, portanto, já pode ir se habituando que existem algumas diferenças pontuais. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens e que já teve participação em bancas de concursos. Como vocês sabem, as provas te pedem redação, porém cada banca, cada tipo de concurso tem algumas especificidades. Então hoje vamos ver alguns detalhes relacionados à redação da prova da ESA. Então nós temos aqui no edital da prova dizendo quais são as habilidades e as características que você tem que ter de fazer a redação da ESA. Mas eu quero que você focalize em apenas uma coisa, é o que na quarta linha diz o seguinte: o texto narrativo, o enredo, o tempo e o espaço, a técnica de descrição, o narrador, o texto argumentativo e por aí vai. Note que no próprio edital da prova da ESA, eles dizem que você, além de conhecer o texto dissertativo argumentativo, que já é o clássico para as provas de redações, inclusive playlist aqui no canal fantástica sobre isso, não deixe de conferir, ele diz também que você tem que saber alguma coisa sobre o texto narrativo. Mas calma, isso não significa que você terá que fazer um texto narrativo lá. Significa que nessa prova especificamente, se você colocar no seu texto traços narrativos, você vai perder pontos. Por exemplo, se você colocar o uso de verbos no passado, tira pontos na prova da ESA. Então você não pode, por exemplo, contar uma historinha. No Enem você ainda pode contar uma historinha, desde que você consiga conectá-la com um exemplo no texto. Na prova da ESA não pode. E no próprio edital eles já estão te dizendo que você não pode recorrer a esse tipo de texto narrativo. Portanto, você não pode alegar que você não deveria ter estudado esse tipo de texto. No edital diz que você tem que saber o que é o texto narrativo para que você não faça isso. Então vamos para a proposta de redação deles, que diz o seguinte: a partir da leitura do texto motivador, redige um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas. Lembre-se que na prova do Enem você tem que fazer no mínimo 8 linhas, aqui você tem que fazer no mínimo 20. Em modalidade escrita da língua portuguesa, sobre o tema a prática da empatia no mundo moderno. Note outra coisa importante nessa proposta de redação. Via de regra, as propostas de redações do Enem, elas te dão um problema de uma forma mais detalhada e elas querem que você dê uma resolução para o problema. Ele vai te dizer caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, por exemplo. Então ele quer que você ache um caminho para resolver isso. Daí a importância de que na sua redação do Enem, no item 5, é cobrado a resolução do problema. Note que aqui na prova da ESA, ela não está diretamente dizendo que você tem que resolver o problema. Ela só está dizendo que você tem que dissertar, ou seja, você só precisa argumentar sobre isso, explainar isso, explicar isso, mas também chegando em algum lugar. Não necessariamente você precisa resolver o problema, mesmo porque note que aqui não é exatamente um problema a ser resolvido, ele só quer ver a sua habilidade de dissertar sobre isso. E aí, como sempre, nós temos o texto motivador logo abaixo. Note outra diferença do Enem, que os textos motivadores são gigantes. Aqui o texto motivador é pequenininho e a regra de não poder copiar, etc., continua a mesma. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike e até a próxima.